Ainda que não tenha sido divulgado oficialmente, a Rússia garante. O Ocidente já deu carta branca para que a Ucrânia utilize armas de longo alcance para atingir alvos no interior da Rússia. E se isso ocorrer, a resposta russa, garante o seu vice-chanceler, não será nada bonita. E aí, gente, será que estamos diante de uma iminente expansão do conflito? Nesse mesmo caminho, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, grande aliado de Vladimir Putin, afirma: não precisamos de armas nucleares para destruir Kiev. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros temas ligados às atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanha no canal, faça a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Meu povo, dá uma olhada, ó, manchete do sábado, dia 14 de setembro. Moscou diz que o Ocidente já liberou o uso de armas ou uso de mísseis contra a Rússia, apesar dos Estados Unidos ter negado essa possibilidade no sábado, por meio daquele pronunciamento feito pelo John Kirby. Vamos dar uma olhada aqui no que disse este moço aí, o Sergei Ryabkov, que é o vice-chanceler da Rússia. Olha só, entre aspas. A decisão já foi tomada, a carta branca e as indulgências, ou seja, a flexibilidade, a autorização para que a Ucrânia utilize as armas, serão dadas a Kiev. Então estamos prontos para tudo e nós vamos reagir de uma forma que não será bonita, disse aí o Sergei Ryabkov. Então você percebe que as lideranças russas seguem naquele mesmo caminho do Vladimir Putin, de continuar aí com as ameaças aos países ocidentais, caso de fato haja essa autorização para a Ucrânia atingir alvos utilizando mísseis de longo alcance lá no interior do território russo. O próprio Dmitry Medvedev, este moço aí, ó, que aparece ao lado de Vladimir Putin, que é ex-presidente da Rússia, ele foi presidente, você se lembra bem, entre 2008 e 2012. Quando o Putin não podia mais ser presidente, né? Aí o Putin indicou ele, o Medvedev, para ser presidente, o Medvedev foi eleito e o Putin foi colocado como primeiro-ministro do país. Mas na prática quem mandava era o Putin. Vamos dar uma olhada aqui no que disse também o Dmitry Medvedev. Ele que é conhecido no governo russo atual como sendo talvez o membro do governo mais verborrágico, aquele que utiliza expressões, falas mais exageradas, mais radicais. Olha só. O ex-presidente russo e atual conselheiro de segurança, Dmitry Medvedev, disse também no sábado ontem que a Rússia tem capacidade para destruir Kiev com recursos não nucleares, em resposta ao possível uso ucraniano de mísseis ocidentais de longo alcance contra território russo. Então, o que ele quer dizer aí mais ou menos assim, ó, não, se nós quisermos, nós não precisamos sequer de armas nucleares para destruir a capital dos ucranianos. Entre aspas, aqui literalmente o que ele disse, ó. E seria assim, um ponto gigante, cinza, derretido e obliterado. Obliterado, você sabe, quer dizer extinto. Faríamos então desaparecer Kiev. Escreveu aí o Medvedev com a sua usual hipérbole, ou seja, com seu usual exagero, na rede social no Telegram. Há quem diga, inclusive, que se ele fosse o presidente russo, no atual cenário de guerra, certamente a Rússia teria ou estaria adotando posturas muito mais duras e radicais em relação à Ucrânia, em relação a esse conflito, justamente porque ele tem esse discurso muito mais duro do que o Putin. O Putin, perto dele, parece alguém muito mais moderado. Agora, resta saber se ele realmente é assim, mais radical, ou se isso não passa de algo planejado, né? Não, vamos escolher alguém no governo aqui para ter as falas mais duras. Aí escolheram o Medvedev. Mas enfim, tá aí o que ele disse. Também seguindo o quê? O tom de ameaças contra o Ocidente. E aí, pessoal, ainda que estas armas sejam autorizadas e que a Ucrânia de fato faça uso delas, o que nós temos que nos perguntar é o seguinte: essas armas, o uso delas, fará com que o atual cenário da guerra se altere a favor dos ucranianos? Vamos refletir aqui um pouco, ó. Há dúvida se as armas farão alguma diferença na realidade, dado que os principais ativos da Força Aérea Russa já foram retirados de bases no alcance das armas, por exemplo. O que há relatos de que a Rússia já está fazendo? A Rússia, justamente temendo que nos próximos dias possa haver o uso dessas armas de longo alcance, a Rússia está tratando de retirar bases militares, navios de guerra
de regiões que possam ser alvos desses mísseis. Há relatos, por exemplo, da retirada de navios na região do Mar Negro, ali da cidade de Novorossiysk, além da retirada de outras bases militares na porção fronteiriça com a Ucrânia, justamente áreas que podem ser atingidas por esses mísseis. A área de alcance, o raio de alcance dos mísseis gira em torno aí de 300 quilômetros, ou seja, não é algo tão significativo. E aí a Rússia, segundo alguns, já estaria tomando cuidados para não ter alvos atingidos por esses mísseis caso eles sejam utilizados. De todo modo, seguindo aqui no texto, centros logísticos de apoio à invasão do vizinho podem ser alvejados, ou seja, centros logísticos dos russos. E caso isso ocorra, haveria certamente um grande efeito psicológico, ou seja, a destruição seria menos de força bélica militar, mas sim um abalo na moral das tropas russas, o que numa guerra de atrito, como essa guerra entre russos e ucranianos, é algo muito significativo. Então tá aí um aspecto sobre o qual precisamos ficar atentos também, beleza? Seguindo então, pessoal, aqui eu quero refletir um pouco com vocês sobre uma fala feita na quinta-feira, dia 12 de setembro, pelo atual primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Ele que inclusive esteve na sexta-feira conversando com Joe Biden lá em Washington. O Reino Unido, inclusive, tem sido aí uma das grandes lideranças europeias com maior propensão a autorizar o uso das armas de longo alcance pela Ucrânia. Olha o que ele disse, eu quero refletir com vocês brevemente sobre isso aqui. A Rússia começou este conflito, a Rússia invadiu ilegalmente a Ucrânia. A Rússia pode acabar com este conflito imediatamente. A Ucrânia tem o direito à autodefesa, disse o Keir Starmer. Olha a primeira frase dele. A Rússia começou este conflito. Pessoal, por favor, vamos aqui, não reduzam o entendimento do conflito a algo muito simplório como esta frase. A frase qual é? A Rússia começou este conflito. Por quê? Porque reduzir o entendimento do atual conflito, afirmando que a Rússia foi responsável por dar início a ele, é algo muito simplório, é algo que não consegue abarcar muitas outras questões históricas. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero aqui justificar a invasão que a Rússia fez à Ucrânia lá em fevereiro de 2022. Mas eu quero lhe mostrar que há uma explicação para aquela invasão. Você pode ou não concordar com ela, mas existe uma explicação. E repito, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a Rússia está certa ou está errada. Minha função como professor, digo isso muito aos meus alunos, dou aula principalmente para adolescentes, ensino médio. Falo muito para eles o seguinte: em relações geopolíticas, não há espaço para vilões e mocinhos. Não há espaço para o bem e para o mal. Há espaço para quê? Para interesses. E os lados envolvidos num conflito como este agora estão simplesmente o quê? Defendendo o seu interesse. Cada um à sua maneira. Lógico que você pode tomar partido de acordo aí com sua visão de mundo, com sua ideologia, você pode pender mais para um lado ou mais para o outro. Aqui minha função como professor não é te dizer quem está certo ou está errado, mas sim te mostrar que aquilo que leva ao conflito atual vai muito além daquilo que a mídia, sobretudo a mídia ocidental, quer nos fazer entender. Por que eu estou dizendo tudo isso? Vamos aqui entender melhor. Olha o mapa. Esse mapa mostra a expansão da OTAN. A OTAN, todos se lembram, Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar criada em 1947, liderada pelos Estados Unidos, com uma forma de quê? De criar um grupo de países aliados militarmente para se protegerem contra a expansão, contra eventuais ataques feitos naquela ocasião pelo lado inimigo. E qual era o lado inimigo da OTAN? Era o lado soviético, liderado pela URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética, inclusive, tinha também a sua aliança militar, o Pacto de Varsóvia. Chega em 1991, o que acontece com a União Soviética? A União Soviética deixa de existir. E aí, a OTAN, que tinha sido criada em 1947 para combater a União Soviética, perde o seu objeto maior. O objeto maior da OTAN era o quê? Era combater a União Soviética. A União Soviética não existe mais. A OTAN desaparece? Não. A OTAN não apenas continua existindo, como se expande. Ela passa a ter um número maior de membros. O mapa mostra justamente isso. Em azul escuro aparecem os países que aderiram à OTAN.
antes do final da Guerra Fria, antes de 1991, e os que estão em azul claro são os países que aderiram à OTAN após o final da Guerra Fria. E aí você percebe que esses países em azul claro, ó, são países mais próximos a quem? Mais próximos à Rússia. Inclusive aqui, ó, Polônia, Alemanha Oriental, Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, são países que faziam parte da Aliança Militar Soviética e aderiram à OTAN. E aí nos anos 2000, 2004 para ser mais específico, Estônia, Letônia e Lituânia também aderiram à OTAN. Por que é significativo você lembrar desses três países bálticos aqui, ó, Estônia, Letônia e Lituânia? Porque eles eram não apenas membros do Pacto de Varsóvia, a Aliança Militar Soviética, como também fizeram parte da União Soviética. Eram 3 das 15 repúblicas que formavam a União Soviética. Então, quando eles aderem ao lado ocidental, a Rússia perde influência sobre eles. Então, territórios historicamente ligados à Rússia passam a estar aliados ao lado rival dos russos, ao Ocidente. Na época, ali em 2004, quando os países bálticos aderiram à OTAN, a Rússia ainda não tinha uma força suficiente o bastante para lutar contra a adesão desses países ao Ocidente. A Rússia esperneou, mas ela não pôde fazer muita coisa. Estava ainda no período de reconstrução, já era governada por Vladimir Putin. Mas aí, em anos mais recentes, chegou a vez de quem também aderia à OTAN? A Ucrânia. E aí a Rússia agora, passado aí, né, mais de 20 anos do final da Guerra Fria, momento em que a Rússia já está muito mais fortalecida, o que a Rússia disse? Não, agora eu não vou aceitar mais calada, pacificamente, a perda de mais um grande aliado, histórico aliado. Lembrando que Ucrânia e Rússia, gente, tem um histórico de proximidade que remonta a séculos. A origem de russos e ucranianos tem muitos aspectos em comum. A Ucrânia fez parte, inclusive, do antigo Império Russo. A Ucrânia fazia parte da União Soviética. E aí, quando em anos mais recentes a Ucrânia passa a flertar com essa aliança, não apenas com a OTAN, né, mas também uma possível entrada na União Europeia, a Rússia fala, não vou deixar isso acontecer pacificamente, não. Eu vou pegar de volta o que é meu. E aí a Rússia vai lá inicialmente em 2014, invade e apropria-se da Crimeia, Península da Crimeia, que está aqui embaixo, ó, que também é um território historicamente russo, e aí em 2022 invade a Ucrânia a partir do leste, dando início à atual guerra. Isso quer dizer o que então, pessoal? Isso quer dizer que, se a OTAN, se o Ocidente, não estivesse flertando com a Ucrânia, tentando seduzir a Ucrânia, muito possivelmente a Rússia não faria essa invasão. A Rússia está apenas querendo garantir o quê? A sua área de influência. Você está manjando a ideia? Repito, hein? Eu não estou aqui querendo justificar o que a Rússia fez, mas eu estou te explicando. Existe uma razão para que isso tenha acontecido. Caso você queira pensar um exemplo contrário, basta imaginar o seguinte. Imagine que fosse a Rússia estabelecendo acordos militares com o México e com o Canadá. Imagine a Rússia instalando bases militares no México e no Canadá. Você acha que os Estados Unidos assistiriam tranquilamente isso acontecer? Ali, ó, estáticos, pacíficos, sem fazer nada? Eu garanto que não. Então, o mesmo raciocínio você pode aplicar aqui nessa questão envolvendo a Rússia. E para mim não há nenhum outro desenho que represente melhor o que está acontecendo hoje na Ucrânia do que esta charge aqui, ó. Dá só uma olhada. A Ucrânia no meio, de um lado o urso pardo representando a Rússia, do outro lado o tio Sam representando os Estados Unidos e um velho, né, representando o velho continente, a Europa. Ou seja, galera, no final das contas, a Ucrânia é simplesmente um bode expiatório. A guerra não é entre Ucrânia e Rússia. A guerra é entre Rússia e Ocidente, liderado pelos Estados Unidos da América. Você compreendeu isso aí? Você manjou? Então lembre-se, hein? Aquela história, né, de que a Ucrânia estava lá quietinha, aí numa bela noite, Vladimir Putin lá no Kremlin. Nossa, a vida tá tão entediante. Preciso achar algum país para invadir. Ah, vou invadir a Ucrânia. Não, não foi assim. Existe todo um contexto, existe toda uma explicação que nos permite entender o que levou a Rússia a fazer essa invasão. E, inclusive, acrescentando um outro ponto, o Vladimir Putin ele tem uma enorme popularidade junto aos russos.
Várias pesquisas feitas inclusive por órgãos independentes apontam a popularidade do Putin como sendo muito elevada. Por quê? Porque ele foi responsável por resgatar o sentimento de orgulho dos russos, o nacionalismo, a ideia de que a Rússia é grande, é poderosa. Então, por isso, muitos russos veem ele como uma grande liderança e o apoiam inclusive nessa guerra contra o Ocidente, utilizando aí a Ucrânia. Beleza, meu povo? Escreve para mim o que você pensa sobre tudo isso, hein? Repito, hein? Não quero aqui te convencer de nada. Quero apenas te mostrar um entendimento aí que vai além daquilo que a mídia normalmente nos mostra. E não estou de um lado nem de outro. Minha função como professor não é tomar lado, mas sim te explicar o que acontece aí no conflito. Valeu? Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Valeu!